Retornamos aqui do Summit Cidades, no estúdio multimídia da Acaerte. Conversamos agora, recebemos aqui nos nossos estúdios, diretamente de Brasília, para fazer um link aí com a nossa Rita, nossa repórter lá, direto de Brasília, Legal. a Michele Pilon, ela que é advogada da União, mestre em Políticas Públicas e Governo e doutoranda em Economia pela FGV. Michele, então, se atua há mais de 20 anos na formulação e gestão de políticas públicas, com passagem pela Casa Civil, Congresso Nacional e diversos ministérios, é isso? Verdade. Seja Sim, tem uma bem-vinda. boa experiência. Eu agradeço, né, a participação aqui nesse evento. Eu vim palestrar tanto no Summit como no Compol, a importância de falar sobre modelagem de cidade, desenvolvimento de cidades. No Compol, que é um maior evento, né, de comunicação pública, política do país, falar como a comunicação governamental é vista do ponto de vista da política pública. Então, eu agradeço a participação no programa também aqui e a recepção dessa terra maravilhosa que é Santa Catarina. Então, vamos começar falando sobre Summit Cidades e Compol, né? Os teus painéis são no Summit Cidades que entregam resultados e no Compol Comunicação Política Governamental e Institucional, né? Como ela deve ser vista, então, como uma política pública, né? Você pode trazer um pouquinho desses assuntos para a gente? Eu posso sim. No Summit Cidades, eu vou palestrar sobre como cidades entregam resultados. O que um prefeito, um secretário tem que fazer no seu mandato, na sua gestão, qual o passo a passo? Existe uma modelagem para desenvolver cidades? Sim. A gente tem vários indicadores, vários dados que a gente tem que seguir normas ISO, padrões, índices nacionais, internacionais, de que se segue cidades. Bem, mas para atingir esses dados e indicadores, existe alguma modelagem? Sim. Existe a modelagem de desenvolvimento de cidades, que eu vou explorar na palestra, que são 5 pilares, né? A abordagem da liderança pública, que é a necessidade do líder ter a performance pública, de um planejamento, de relações institucionais. Depois eu entro toda na abordagem da gestão pública, depois todo o ciclo de políticas públicas, a parte do financiamento das políticas públicas, né, nacionais, internacionais, e também a parte de comunicação política e governamental. Interessante. Você é especialista em modelagem de cidades, né? Vamos trazer um pouquinho para Santa Catarina e entender o nosso cenário, como é que está essa questão em Santa Catarina, Michele? Santa Catarina é um estado de vanguarda. Aqui em Santa Catarina, nós conseguimos trazer muitos cases para o restante do Brasil, especialmente por conta da tecnologia, da inovação, dos polos de ciência e tecnologia estadual, dos polos de ciência e tecnologia municipais, da FAP, dos institutos de ciência e tecnologia que tem aqui no estado. Então, aqui se tem a cultura, a prática do desenvolvimento, da inovação, gerando crescimento econômico, desenvolvimento econômico. Então, Santa Catarina é sempre um estado que a modelagem no pilar de inovação e desenvolvimento econômico produz boas práticas e bons resultados que a gente consegue, inclusive, modelar para o restante das cidades brasileiras. Michele, como que os prefeitos, né, enfim, autoridades que estão presentes no Summit, vão assistir sua palestra ou até que nos acompanham aqui nas nossas plataformas, como que eles podem levar essa inovação para a prática, né, transformando então essa burocracia em resultados lá para o cidadão? A inovação ela tem vários pilares, né? A inovação é uma política pública transversal. E dentro de uma nomenclatura, vamos dizer assim, mais técnica, né, a gente chama também a política pública de ciência, tecnologia e inovação. Então, tem a inovação stricto sensu, que é a inovação das startups, dos hubs, né, dos centros de tecnologia, IA, e tem também aquela inovação que é transversal àquela política pública. Que o prefeito, o secretário, o gestor municipal tem que olhar? A cada elaboração de uma política pública, saúde, educação, turismo, mobilidade, saneamento, direitos humanos, né? Indígena, quilombola, neurodivergentes, mulheres, o que eu tenho de inovação nessa área? O que eu tenho de tecnologia nessa área? Porque a inovação e a tecnologia, ela gera uma coisa chamada capacidade estatal. Se eu vou entregar uma política pública com X resultados, quando eu tenho inovação, eu entrego, eu potencializo ela, eu entrego um, dois, três, quatro, cinco vezes mais do que eu poderia entregar de resultados. Quando a gente fala em uso de dados, enfim, né, vindo já dessa inovação, qual que é o caminho para que os municípios de Santa Catarina usem esses dados de forma inteligente para planejar esses investimentos e evitar esse desperdício de recursos? Análise de dados no Brasil é um problema, eu diria, nacional, estadual, federal.
nós não temos a cultura de olhar dados, né? Há necessidade de, a cada elaboração de um projeto, de uma ação, de um plano de governo que seja, eu analisar os dados. Os dados é como se fosse o nosso exame de sangue, que a gente coleta, né, periodicamente. Como que eu estou? A partir dos dados, né, nós temos as chamadas evidências e a gente consegue elaborar ações fragmentadas nas políticas públicas. Além disso, dados coletados geram indicadores e indicadores bem coletados levam a atrações de investimento também, né? Fomento atração de investimentos privados, de investimentos públicos, nacionais, internacionais, nas diversas áreas das políticas públicas. Então, analisar dados, eu diria que é como se fosse a coluna ali para gerar, inclusive, desenvolvimento econômico e social do município. Interessante. Santa Catarina tem um perfil exigente, né? Como a gente Sim. frisou, somos destaque aí em diversos âmbitos. Como que essa comunicação dos governos pode ser feita hoje para ir além, né, da propaganda, enfim, e funcionar como uma ferramenta de transparência e de conexão com o cidadão? A comunicação institucional, governamental, hoje, né, no tempo de no tempo das redes sociais, ela é uma comunicação governamental que ela tem que ser vista sobre 2 âmbitos. O primeiro é aquele que já se faz, que o governo, né, o município, faz a publicação dos seus resultados. Olha, eu tenho tantas crianças matriculadas, eu fiz essa pavimentação, eu inaugurei essa obra, que vai publicando o dia a dia da prefeitura. Mas o que se tem hoje é a necessidade da comunicação governamental também ser vista como uma política pública. Ela tem que estar na agenda das demais políticas, ela tem que ter uma agenda própria, a comunicação governamental ela tem que ter uma formulação, o que, que eu vou comunicar? Porque nós estamos numa era que a população, para usufruir de um serviço público gratuito, e às vezes até não só gratuito, mas obrigatório, tem que ter marketing, tem que ter comunicação. Então, como exemplo, tem uma prefeita de uma cidade do interior, aqui da região sul, ela estava com problema de vacinação das crianças. Então, ela teve que fazer uma campanha de comunicação territorial, um parque de diversão, cujo ingresso era a vacina, a cidade tem 7.000 habitantes, porque as vacinas estavam vencendo o calendário infantil regular e comum de anos. Então, ela fez uma campanha, toda uma publicidade em cima da importância da vacinação, trouxe as crianças para o parque infantil com pula-pula, piscina de bolinha, personagens da Disney e o ingresso era a vacina. Então, tu vê assim que até para fazer a política pública de saúde infantil da vacinação, a gente precisa ter uma campanha de comunicação governamental institucional. Então, a importância da comunicação governamental ela ser um instrumento para que haja o cumprimento das demais políticas públicas. Não é mais só informar, agora precisa conectar e fazer essa sociedade, essa população se sentir parte, é isso? Exatamente. A comunicação ela foi-se o tempo da informação. Hoje, para o cidadão usufruir daquela política pública que já está ali gratuita, a matrícula da escola, a vacinação, a consulta médica, por exemplo. Prefeitos do Brasil sofrem com consultas marcadas que as pessoas não vão na consulta. O faltômetro, tem 270 consultas ginecológicas, compareceram 70. Comunicação governamental. Dizer, olha, consulta, você está com consulta agendada, né, o seu horário, vai comparecer. Então, tudo há que se ter comunicação para que a política pública, que já é regular, que já é frequente, chegue no cidadão. Em era de rede social, enfim, meio digital, existe uma linha tênue entre essa comunicação institucional e a promoção pessoal? Existe. Existe a comunicação do município, né? A comunicação do Estado, do governo, as comunicação institucional e a comunicação do prefeito, né? Sobretudo também em períodos eleitorais, a gente tem todas as regras, né, de direito, a gente chama de direito eleitoral, regras que estão afetas ao período específico da campanha, o período que sucede à pré-campanha, porque há que ter uma diferença, né, do que o município
pode publicar nas redes sociais e o que o prefeito pode publicar, para evitar, né, abuso do poder econômico, abuso do poder político e todas as interfaces que tem. Então, é muito importante toda a equipe de comunicação estar atento, né? Qual o limite que eu tenho do meu prefeito publicar uma comunicação governamental, institucional, para que haja um usufruto daquela política pública de saúde, de educação, de saneamento, de mobilidade, de trânsito, né? E qual a promoção do prefeito em relação àquela política pública. Isso é muito importante, estar com as comunicações bem separadas. Perfeito, Michele. As minhas perguntas eram essas. Se você tiver mais uma consideração, fica o espaço. Não, eu agradeço o estado de Santa Catarina, um estado sempre que produz casos de sucesso, um estado de pessoas que estão sempre, né, buscando novas alternativas, novos saberes, né? Um estado que trabalha com muita inovação e que vem aí ajudando a espalhar essas boas práticas, bons exemplos para o resto do Brasil. Eu que agradeço esse estado, agradeço a oportunidade de estar aqui. Perfeito. Muito obrigada pelas informações, pela presença nos nossos estúdios. E para você que está nos acompanhando, fica ligadinho que em breve a gente volta com mais notícias aqui do Summit Cidade, com mais entrevistas de relevância para você. Eu sou Vanessa Carini, de Florianópolis, para a Rede de Notícias Acaerte.